Olá, meus alunos. Nós retomamos o finalzinho da aula 3 da Meta 4 para tratar do assunto de escalas. Quando eu falava da representação gráfica do território no papel, dos mapas, eu disse que as escalas eram um assunto importante, até porque quando falamos de escalas, nós falamos de conceitos matemáticos e conceitos geográficos. As escalas, elas servem para nós compreendermos como o terreno é representado no papel, e aí eu trago a imagem de uma fotografia da cidade de São Paulo e, consequentemente, a sua transcrição em um papel. Para a gente entender quanto do que está desenhado nesse papel tem de tamanho na proporção com a vida real, é que existe uma ferramenta dos mapas, uma ferramenta importantíssima, que é das escalas. As escalas podem ser de dois tipos, além de serem importantes na confecção do mapa, ela pode ser numérica ou pode ser gráfica. Dentro dessa perspectiva dela projetar a realidade daquilo que nós temos no papel, na sua representação, permitindo o cálculo de distâncias. Veja um exemplo dessa figura que eu trago para vocês, que é da cidade de Barcelona, São algumas quadras ali de um determinado bairro naquela cidade, lá na Espanha, Europa, e eu destaco em uma linha de cor branca a distância de uma quadra. Quando eu olho essa imagem, e eu vou traduzir ela no mapa, eu preciso compreender lá no mapa o quanto, na verdade, essa quadra mede. Então, se eu medir lá no mapa, por exemplo, uma distância aí de 1 centímetro, 2 ou 3, eu preciso entender quanto esses 1, 2 ou 3 centímetros representam na realidade lá no terreno, lá na cidade, lá na vida real. O exemplo é esse que eu trago de uma escala em que eu tenho as distâncias entre a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e a cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e a cidade de Vitória, como eu já disse, e a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado que leva o mesmo nome. Observem que as distâncias que são indicadas neste mapa, elas estão em centímetros. Agora, quando eu olho na vida real, é óbvio que eu preciso compreender quanto é destes centímetros a relação com o que efetivamente tem de distância entre as cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro e a cidade de Vitória. Esta distância ela é compreendida através da técnica da construção de escalas. As escalas podem ser de duas maneiras. Nós temos a escala numérica, que é representada por uma proporção em forma de fração ali. Então, nós temos o exemplo aí que eu trago 1 por 50 mil, é um exemplo. Existe a escala gráfica, que é uma escala que usa uma reta. Normalmente, cada seção dessa reta, olha ali, você tem divisões, é 1 centímetro normalmente, e depois você indica o quanto esse 1 centímetro na carta vale no terreno. Mas eu vou falar disso mais adiante. E eu vou começar explicando sobre a escala gráfica. A escala gráfica, olha o exemplo que está ali em destaque com a linha vermelha. Eu tenho medidas de 0 a 5 e de 5 a 10 quilômetros. Normalmente no mapa isso é representado por centímetros, então eu tenho 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. 2 centímetros no mapa equivaleriam a 10 quilômetros. Como é que eu olho o mapa? É desse jeito ali, ó. Normalmente, na porção inferior do mapa, eu tenho uma escala, um desenho, olha ali. Ali eu trago as medidas de 0 a 100 e de 100 a 200 metros. Portanto, se eu medir ali 1 centímetro no mapa, tá? Quer dizer que na vida real aquele centímetro representa 100 metros. Se eu medir 2 centímetros, ele vai representar o dobro, no caso, 200 metros. Agora, quando eu falo da escala numérica, eu falo de uma proporção matemática. Esse exemplo que eu apresento aí na imagem para vocês é da escala de 1 por 500 mil. 1 por 500 mil o quê? Depende. Se eu falar em centímetro, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros
na vida real. É lógico que você não fala em 500 mil centímetros. Você faz uma proporção utilizando uma tabela que eu vou falar daqui mais à frente, que ela é uma base matemática para nós entendermos a conversão deste 1 por 500 mil. Olha aí a tabelinha. Se eu tenho uma escala de 1 por 300 mil, olha lá, se fosse centímetro, ó, eu tenho que cortar zero. Ó. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Nesta escala, eu teria cada 1 centímetro no mapa equivale a 3 quilômetros lá no terreno. É uma perspectiva matemática de que somente cortando zeros a gente resolve. Então, veja, vou repetir. 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros no terreno. É lógico que se eu te perguntar quanto é no terreno, você vai, a distância é 300 mil centímetros. Não, você tem que fazer a conversão cortando zeros. Olha lá, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Isto fica fácil se nós compreendemos esse princípio básico da matemática. Outro aspecto importante das escalas é que quanto maior o número, olha ali, ó, escala 1 por 170 milhões. Quanto maior o número, menor é a riqueza de detalhes. Se eu olhar a escala de 1 por 120 milhões, a minha imagem do meio, vejam que ela se aproxima mais. Eu ganho detalhes. Quando eu falo na escala 1 por 60 milhões, olha a imagem maior ali, ó, eu tenho uma maior riqueza de detalhes. Portanto, grandes números na escala representam menor quantidade de detalhes. Muito bem, continuamos na próxima aula. Até lá!